Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao portal do estudo de Química. Hoje, dando continuidade ao assunto de cinética química avançada, na parte de número 5, nós vamos estudar a equação de Arrhenius. De todos os assuntos que foram apresentados até esse momento, acredito que esse é o que tem maior recorrência nos vestibulares do ITA e também do IME. Mas como vocês estão já observando, eu já coloquei a equação de Arrhenius em destaque e não vou demonstrá-la mesmo porque nos exercícios desses vestibulares essa equação ela é fornecida, portanto não teremos assim uma maior preocupação no sentido de demonstrá-la. Muito bem, então vamos começar, né? Na equação de Arrhenius tem por finalidade determinar a constante da velocidade, esse K. E esse estudo mostra que essa constante da velocidade ela é dependente da temperatura. Essa equação para calcular a constante da velocidade tem essa letra A, que é a constante de Arrhenius, ou que também é denominado de fator pré-exponencial, ou simplesmente conhecido como fator de frequência. Muito bem, esse fator de frequência de Arrhenius ele vai levar em consideração a fração de moléculas que possui uma orientação ou uma geometria favorável. Na última videoaula, na parte de número 4, quando eu apresentei para vocês o estudo referente dos fatores que alteram a velocidade da reação, eu mostrei naquela oportunidade, naquela ocasião, que a temperatura era um fator que modificava a velocidade da reação, né? E vimos também a energia de ativação e a teoria do complexo ativado. Na teoria do complexo ativado, eu estava mencionando o seguinte, que para as moléculas reagirem, era necessário que elas tivessem uma orientação favorável. Essa orientação favorável, ou geometria favorável, permite com que, no momento da colisão, as moléculas estejam em condições favoravelmente de quebrar as ligações entre os átomos. Mas não só a geometria era favorável, é necessário também uma energia suficiente para permitir a quebra das ligações químicas entre os átomos. A energia mínima suficiente para quebrar as ligações entre os átomos chama-se de energia de ativação. Essa energia de ativação, esse fator que modifica a velocidade da reação, está incluso aqui nessa equação de Arrhenius, no expoente desse exponencial aqui, menos a energia de ativação, dividido pela constante dos gases, o R, e a temperatura. E esse termo aqui, exponencial, chama-se distribuição de Boltzmann, que leva em consideração o número de moléculas com energia mínima suficiente para que ocorra a reação química. E levando-se em consideração esses dois fatores, o pré-exponencial, repito, que leva em consideração a orientação das moléculas favoravelmente, e o fator exponencial, cujo expoente contempla a energia mínima necessária para a reação ocorrer, que é a chamada energia de ativação. Na videoaula anterior, quando eu mostrei aqueles gráficos da distribuição de moléculas em função da temperatura, vimos que o aumento da temperatura aumentava a fração das moléculas com energia mínima suficiente para reagir. E disse naquela oportunidade que aquela região chamava-se de distribuição de Boltzmann. E é exatamente essa distribuição que está contemplado nesta equação. Muito bem, agora nesse momento eu vou fazer o seguinte, senhores e senhoritas, eu vou pegar essa equação de Arrhenius e vou fazer algumas alterações, tais como, por exemplo, primeiro eu quero passar esse fator de frequência ou pré-exponencial do segundo para o primeiro membro. Então ficaremos assim, constante da velocidade dividido pelo fator de frequência pré-exponencial, isso é igual ao fator exponencial, que é o número de Euler, e elevado a menos a energia de ativação dividido por R,
constante dos gases. Essa constante universal dos gases, ela é fornecida nos exercícios e normalmente vale 8,3145 joules por mol vezes Kelvin. Muito bem, agora eu vou pegar essa equação e vou aplicar um logaritmo natural no primeiro e um logaritmo natural no segundo membro, a fim de eliminarmos o número de Euler. Então ficaremos dessa maneira, com o logaritmo natural da constante da velocidade dividido pela constante de Arrhenius, que é o fator de frequência. Isso vai ser igual a menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases, e eu vou colocar aqui disposto dessa maneira o termo que restou, que é 1 sobre a temperatura. Há um detalhe importante, meus amigos e minhas amigas, é que a temperatura mencionada é em Kelvin, temperatura absoluta. Normalmente os exercícios que trazem a temperatura em graus Celsius eu faço devido à transformação para a temperatura absoluta. Continuando, aqui nós temos o ln de K sobre A, que isso aqui é uma razão, né, que pode ser escrito de outra maneira. Eu posso escrever isso como o ln de K menos ln de A. O log do quociente, log de A sobre B, é log de A menos log de B. Então, aplicando essa propriedade logarítmica, log de K sobre A é igual a ln de K menos ln de A, igual a menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases. Isso, por sua vez, será multiplicado pelo recíproco da temperatura, que é 1 dividido por T, temperatura em Kelvin. Agora vamos fazer uma última alteração e passarmos esse ln de A do primeiro para o segundo membro. Passando esse termo para o segundo membro, então fica assim, ó, o logaritmo natural da constante da velocidade, esse por sua vez vai ser igual a esse termo aqui, que é o menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases, multiplicado por 1 sobre a temperatura absoluta em Kelvin, e esse menos ln de A, ele passou para o segundo membro e ficou mais o logaritmo natural da constante de Arrhenius, que é o termo A, ou fator de frequência. Bom, agora, meus amigos e minhas amigas, esse resultado obtido nos remete a uma lembrança referente às videoaulas de cinética química avançada para determinar a ordem da reação. Ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. O que isso tem de semelhante com o que foi apresentado naquelas videoaulas anteriores? A semelhança está no fato de que essa equação ela segue o modelo da equação polinomial do primeiro grau desse padrão y igual a x mais b, onde o termo y é o ln de k, o termo b, que é o coeficiente linear, é o ln de a, desculpe, o y é ln de k, né? E o termo a chama-se coeficiente angular da reta. Esse coeficiente angular da reta é todo esse termo aqui da equação, que é menos a energia de ativação sobre a constante dos gases, que é o R. Ora, muito bem, se nós temos aqui uma equação do modelo polinomial do primeiro grau, então vamos fazer o gráfico, já que estamos acostumados a trabalhar com ele, pelo menos nas videoaulas da ordem da reação, nós fizemos isso com muitas vezes. Aqui na ordenada, então, nós teremos no eixo y o ln de k, o logaritmo natural da constante da velocidade. No eixo x, esse termo corresponde a 1 sobre t, esse aqui é o eixo x, o que nós chamamos de o recíproco da temperatura absoluta.
E aí nós percebemos que trata-se de uma função polinomial, então é uma reta, e nós sabemos que essa, por sua vez, ela é decrescente devido ao sinal aqui do termo que corresponde ao coeficiente angular, né? É menos. Esse sinal negativo indica que a reta ela é decrescente. Aqui nós temos um ângulo formado entre a reta que caracteriza a função polinomial é o eixo x, que é o recíproco da temperatura, e esse ângulo alfa ele vai expressar exatamente para vocês o chamado de coeficiente angular da reta, dado por essa razão, né? Menos energia de ativação sobre a constante dos gases. E existem vários exercícios, dos quais nós vamos fazer um dentro de instantes, que pede para você calcular esse coeficiente angular, né? E calculado vai originar a energia de ativação posteriormente. E esse, por sua vez, é calculado pela variação, né? Delta y sobre delta x, né? Lembrando a todos que a tangente é o cateto oposto, que é o delta y, que é a variação do ln de k, sobre o delta x, que é o cateto adjacente, que é a variação do recíproco da temperatura, certo? Pronto, aqui está a equação de Arrhenius, que foi transformada de modo a originar uma equação polinomial do primeiro grau e mostrar para vocês que a interpretação desse gráfico permite calcular o coeficiente angular da reta, e os exercícios pedem para, através desse cálculo, determinar a energia de ativação. Bom, agora que eu já mostrei para vocês, apresentei para vocês a equação de Arrhenius e devidamente modificada originou essa função, já vamos aplicá-la então. Vamos aplicar. E essa aplicação eu começo fazendo aqui, propondo para vocês a resolução de um exercício do Atkins da 7ª edição. Confira, esse exercício aqui diz o seguinte, vamos lá. Vamos ver o que ele fornece e o que ele pede. Uma reação muito importante da química orgânica dos halogenetos orgânicos com íon hidróxido para formar álcoois. Você está interessado no impacto da temperatura na velocidade desse tipo de reação e decide determinar os parâmetros de Arrhenius de uma delas. A constante da velocidade da reação de segunda ordem entre o brometano e os íons hidróxido em água foi medida em várias temperaturas diferentes. Temperatura de 25 graus, 30, 35, 40, 45 e 50 graus e as respectivas constantes da velocidade. Eu percebo que com o aumento da temperatura ocorre um aumento no valor da constante da velocidade. Inclusive, a equação de Arrhenius tem por finalidade estudar exatamente essa relação da constante da velocidade dependente da temperatura. É o que mostra essa tabela. A pergunta que o exercício faz para vocês é a seguinte: ele pede para você determinar a energia de ativação da reação. Bom, aqui o que eu acabei de falar para vocês, que a equação de Arrhenius modificada é essa daqui, o ln de k igual a menos a energia de ativação dividido pela constante universal dos gases, multiplicado pelo chamado de recíproco da temperatura, que é 1 sobre T, temperatura é essa em Kelvin, e aquele ln de A eu mudei de membro e ele foi para o segundo membro positivo, porque ele estava negativo no primeiro membro. E com isso, meus amigos e minhas amigas, nós temos aqui uma situação em que o resultado obtido vai originar uma equação que tem o modelo da função polinomial do primeiro grau. Essa função polinomial do primeiro grau é do tipo y igual a x mais b. E esses termos, o y é o ln de k, o a é o coeficiente angular da reta, que vai
originar o cálculo da energia de ativação, que é o que interessa esse exercício. Ele pede para você calcular a energia de ativação. E nós vamos fazer esse cálculo da energia de ativação determinando esse parâmetro chamado de coeficiente angular da reta. Observe como que fica o gráfico, repetindo mais uma vez o que eu acabei de falar para vocês, né? O gráfico que permitirá o cálculo desse coeficiente angular será expresso assim pelo ln de K na ordenada. O x aqui é o recíproco da temperatura, 1 sobre T, a temperatura em Kelvin, certo? Obrigatoriamente. E o resultado desse gráfico vai ser uma reta decrescente. Ela é decrescente, motivo pela qual o sinal aqui do coeficiente angular dessa reta é negativo. Aqui está, então. Vamos determinar esse coeficiente angular através da tangente do ângulo que eu vou chamar aqui de alfa, só para ilustrar, e a tangente desse ângulo alfa que vai originar esse coeficiente será expresso pela variação do delta y sobre delta x. O delta y é a variação do ln de K e o delta x é a variação do recíproco da temperatura. Então nós vamos fazer essa tabela modificada, nós vamos colocar outras colunas nessa tabela, porque ela nos apresenta somente com a temperatura em Celsius e a constante da velocidade, mas eu preciso também da temperatura em Kelvin, eu preciso do recíproco da temperatura, que é 1 sobre a temperatura em Kelvin, e também eu preciso calcular o logaritmo natural da constante da velocidade, que é o ln de K. Então, se nós ampliarmos essa tabela para esses dados que eu estou precisando, aí nós teremos exatamente isso daqui. Então, aqui está a tabela com os parâmetros que eu preciso para eu fazer um gráfico desse modelo, desse padrão aqui. Então, mostrando para vocês, então, mais uma vez. Aqui nós temos a tabela com a temperatura em graus Celsius que ele forneceu e a constante da velocidade. São os dois dados dessa tabela fornecida. E eu, então, calculo, primeiramente, a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin é obtida pegando a temperatura em graus Celsius, somando 273. Somando 273 na temperatura em Celsius, eu tenho a temperatura absoluta. Depois eu vou pegar e obter o recíproco da temperatura, que é dividir 1 por 298, aí tenho 3,35 vezes 10 a menos 3, 1 dividido por 303, 1 dividido por 308 e assim sucessivamente. Aí eu tenho o recíproco da temperatura. Esse aqui é o valor da constante da velocidade que é fornecido. E aí eu vou obter o logaritmo natural, o ln. Vou obter aqui o logaritmo natural desse valor usando a calculadora científica. E aí eu tenho uma outra coluna com os valores do ln, da constante da velocidade. Pronto. Com esses valores que estão obtidos nessa tabela, isso permite que eu faça o gráfico. Eu vou utilizar o gráfico com um programa específico, aquele que já apresentei nas aulas anteriores, o SciDavis, ou senão eu faço realmente na mão, né? Eu pego um papel milimetrado e ploto todos esses dados. Mas como eu só quero mostrar a linha de raciocínio para resolver essa questão, usando então um programa adequado de computação gráfica para fazer o gráfico, eis que o gráfico ficou assim, dessa maneira, com a nossa previsão teórica, que a função polinomial tem uma reta, e o coeficiente angular dessa reta vai originar a energia de ativação. Como essa reta já está aqui prontinha, disponível para ser utilizada, agora você pergunta qual o ponto que eu utilizo para fazer esse cálculo. Aí fica a seu critério, né? Como é uma reta, então esse valor é constante. Você pode utilizar aqui qualquer intervalo que você quiser e você terá o valor pretendido. Eu vou fazer o seguinte, já que esse gráfico já encontra-se com os valores que ele chamou aqui de A e também de B,
Então eu vou selecionar exatamente os valores de A e também os valores de B para calcular isso daqui, ó, que nos interessa. O ângulo alfa. A tangente desse ângulo alfa será obtido através da variação do cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o ΔY, que é a variação do ln da constante da velocidade, e o ΔX vai ser a variação do recíproco da temperatura. Agora eu vou só apontar aqui para vocês os valores que constam no ponto A e no ponto B, para a fim de substituir esses valores aqui nessa expressão. O ponto B indica a temperatura que está 303 Kelvin. 303 Kelvin, deixe-me ver, aqui está. O 303 Kelvin corresponde ao ponto B, e aqui está o valor do recíproco da sua temperatura, 3,3 vezes 10 a menos 3, e aqui está o valor correspondente na ordenada, que é menos 8,74. Aí, aproveitando aqui o ponto A, o ponto A apresenta aqui a temperatura de 323 Kelvin, aqui está 323 Kelvin. O recíproco da temperatura é 3,10 vezes 10 a menos 3, e no ponto A, esse aqui que corresponde ao valor da ordenada, esse valor menos 6,57. Muito bem, eu já mostrei então nessa tabela os valores aqui que eu vou determinar o coeficiente angular. Agora eu vou fazer a substituição desses valores e mostrar para você o valor obtido. Confira. Então, substituindo aqui os valores, no ponto B nós temos o termo que é o ln de K valendo menos 8,74, no ponto A é menos 6,57, o recíproco da temperatura no ponto B 3,3 vezes 10 a menos 3, e no ponto A 3,10 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui está a substituição na equação, e fazendo esse cálculo nós vamos achar que o coeficiente angular dessa reta, que é o valor do A, é igual a menos 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Agora aqui eu tenho o valor proveniente da tangente do ângulo alfa, que é o coeficiente angular. Vamos agora calcular a energia de ativação através daquela informação que eu forneci para vocês aqui, que eu vou voltar aqui para te mostrar. Observem o que é esse termo A. O termo A, aqui está, é exatamente esse termo da equação, menos a energia de ativação dividido pela constante universal dos gases. Então eu vou agora substituir aqui que o coeficiente angular é igual a menos a energia de ativação que eu desejo calcular dividido pela constante universal dos gases. Agora, substituindo aqui o valor que eu encontrei do coeficiente angular, que é menos 1,1 vezes 10 elevado à quarta potência, igual a menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases. Esse valor é fornecido igual a 8,3145. A unidade da constante é Joule dividido por mol vezes Kelvin. Mol vezes Kelvin. Agora, notem que tanto o primeiro quanto o segundo membro dessa equação é negativo, então eu vou dividir o primeiro e dividir o segundo membro por menos 1, e já vou providenciar e isolar a energia de ativação aqui, ó. A energia de ativação será proveniente, portanto, desse produto aqui, do numerador do primeiro membro pelo denominador do segundo membro. E fazendo esse cálculo, aí nós teremos que o valor dessa energia de ativação será igual a 9,1 vezes 10 elevado à quarta potência, cuja unidade proveniente da constante dos gases será obtido por Joule
dividido por mol, joule, ou por mol elevado a menos 1, ou por mol, como que vocês quiserem. Ou ainda, se vocês preferirem, você pode colocar aqui esse 10 elevado à quarta como 10.000, né, multiplicado por 9,1, ou simplesmente escrever assim, 91 kJ por mol. 91 kJ por mol. Aqui está a realização do cálculo a fim de calcularmos a energia de ativação a partir do coeficiente angular da reta proveniente da função linear, da função polinomial do primeiro grau, que é essa reta aqui, certo? Olha então como que ficou a aplicação da equação de Arrhenius, senhores e senhoritas, a fim de calcular o coeficiente angular e que permite posteriormente achar o valor da energia de ativação, certo? Bom, dentro de instantes eu vou fazer mais exercícios aplicando a equação de Arrhenius. Mas antes de continuar fazendo exercícios de aplicação, existe uma possibilidade de calcularmos a equação de Arrhenius utilizando valores de temperaturas diferentes. Digamos que eu tenha uma reação química que se processa em temperaturas diferentes e aí eu quero fazer uma relação entre essas duas situações. Digamos que eu tenho uma situação onde eu tenho a temperatura final T2 e uma inicial T1. Para a temperatura T2, nós teremos então a equação de Arrhenius escrito da seguinte forma. O logaritmo natural da constante da velocidade para a temperatura T2, essa constante, eu vou chamá-la de K2. Esta é igual a menos a energia. Eu vou colocar aqui antes desse termo, para ficar mais fácil de trabalharmos, o logaritmo natural do fator pré-exponencial de Arrhenius. Agora sim eu vou colocar menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases e o recíproco da temperatura. Só que a temperatura aqui vai ser chamado de T2, alusão ao fato da constante da velocidade chamar-se de K2. E agora eu vou levar em consideração a temperatura no instante 1, cuja constante eu vou chamar de K1. Então, para essa temperatura K1, a equação de Arrhenius fica ln de K1 igual a ln de A, e esse termo fica menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases, multiplicado pelo recíproco da temperatura, mais no instante 1, né? Então vai ficar 1 dividido por T1. Bom, T1 é a temperatura inicial, T2 é a temperatura final. Agora eu vou estabelecer uma relação entre essas duas equações, pegando a primeira equação e subtraindo da segunda. Eu vou subtrair a primeira da segunda, então ficaremos assim. O logaritmo natural, o ln de K2, menos o logaritmo natural do K1, ln de K2 menos ln de K1, igual. Aqui, o ln de A menos ln de A, isso dá zero. Esse termo eu posso colocar em evidência o menos energia de ativação dividido pela constante dos gases, coloco esse termo em evidência. E aqui dentro dos parênteses eu coloco 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Esse é o resultado proveniente da relação entre essas duas equações em temperaturas diferentes. Eu posso rearranjar isso aqui um pouco mais, onde esse ln de K2 menos ln de K1, eu posso escrever ln de K2 dividido por K1, aplicando aquela propriedade do logaritmo, log de A dividido por B é log de A menos log de B. Aqui fica log de K2 dividido por log de K1. Aqui, se eu
preferir, eu posso tirar esse sinal aqui negativo à esquerda desse termo energia de ativação sobre R. Eu posso tirar isso daqui, mas em contrapartida, se eu resolvo tirar esse sinal, aí muda essa ordem. Ao invés de ficar 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, aí mudando o sinal, aí nós teremos 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Aqui está digamos, uma relação da equação de Arrhenius em situações onde eu tenho temperaturas diferentes. Agora eu vou fazer um exercício também do Atkins, aplicando essa relação, antes de fazer os exercícios do ITA e do IME. Mas antes de começar a fazer esse exercício, eu gostaria, primeiramente, fazer uma interpretação desse gráfico correspondente à equação de Arrhenius em temperaturas diferentes. E aqui nós temos como resultado aquela função polinomial, que é uma reta, relação entre o ln da constante e o recíproco da temperatura, como nós vimos há poucos instantes. Mas por que aqui eu tenho duas retas? Qual é o motivo? É porque são dois experimentos diferentes, certo? Dois experimentos. E aqui o que nós podemos deduzir com relação a esses experimentos? Primeiro, eu posso chegar à seguinte conclusão. A primeira conclusão é que nós temos uma reta cuja inclinação vai originar uma energia de ativação. E aqui nessa figura diz que essa energia de ativação ela é mais baixa. Tá, então se essa energia de ativação ela é mais baixa, quais são os parâmetros que eu posso fazer uso para relacionar essa energia de ativação mais baixa? Primeiro parâmetro, se nós compararmos a inclinação desta reta com a de baixo, eu posso perceber que a inclinação dessa reta é menor. Então eu vou escrever que a energia de ativação mais baixa implica na menor inclinação da reta. Sim, eu percebo isso, que a menor inclinação dessa reta na parte superior está relacionado ao fato de que a reação tem uma energia de ativação mais baixa. E essa menor inclinação implica no que? Exatamente. A menor inclinação quer dizer que é menor a dependência do valor da constante da velocidade em função da temperatura. Certo? Eu vou escrever menor inclinação, energia de ativação mais baixa é menor a dependência eu vou fazer o seguinte, para ganhar tempo já vou colocar o que está escrito aí para não estender muito o vídeo, e aí eu já faço o comentário final. Confira, por favor. Então, concluindo, podemos dizer que a energia de ativação menor é proveniente da menor inclinação da reta. Essa inclinação, lembrando a todos, que corresponde ao coeficiente angular da reta, que por sua vez vai originar a energia de ativação da reação, né? Menor energia de ativação, menor inclinação da reta, significa menor dependência da velocidade pela temperatura. Ao contrário dessa outra reação que tem uma reta cuja inclinação ela é mais acentuada, essa curva mais acentuada da taxa de inclinação corresponde a maior energia de ativação, né? O coeficiente angular aqui tem um valor superior em relação ao anterior. E isso implica dizer o quê? Isso significa que a dependência da velocidade pela temperatura ele é mais acentuada. Concluímos, portanto, dessa forma, que a constante da velocidade, indicada aqui pelo K, ele pode ser expresso de duas maneiras diferentes através dessa interpretação. Sendo que a primeira opção é que essa constante da velocidade ela vai ser tanto maior, a constante da velocidade,
maior será a velocidade consequentemente, quanto maior a temperatura ou quanto maior for a energia de ativação. São dois parâmetros que essa constante da velocidade poderá relacionar. Primeiramente, levando-se em consideração variações de temperaturas, quanto maior a temperatura, maior a constante da velocidade, ou se nós estabelecermos um parâmetro definido para a temperatura, então eu posso afirmar que quanto maior a energia de ativação, maior, por sua vez, será a constante da velocidade, certo? É essa conclusão que nós podemos tirar através dessa interpretação desse gráfico com essas duas retas, provenientes dessas inclinações que originam as energias de ativação. Vou aplicar agora. Aplicação, primeiro eu vou fazer um exercício do Atkins antes de começar a fazer os exercícios propostos do ITA e do IME. Aqui eu tenho o seguinte exercício que fala para você que a hidrólise da sacarose é uma parte do processo digestivo. Suponha que você queira investigar a dependência da velocidade da temperatura e precise calcular a constante da velocidade de hidrólise na temperatura de 35 graus Celsius. Sabendo que a constante dessa reação de hidrólise sacarose vale 1 ml por mol vezes segundo em 37 graus Celsius e que a energia de ativação da reação é igual a 108 kJ. Muito bem, o que esse exercício pede? Para calcularmos a constante da velocidade de hidrólise da sacarose na temperatura de 35 graus Celsius. Bom, meus amigos, para nós ganharmos tempo e, sobretudo, entendermos o que esse exercício está querendo, primeiro eu particularmente gosto de colocar os dados do exercício primeiro, para que eu possa me organizar. Através dos dados verifico o que eu tenho disponível e a partir de então eu já sei o que deve ser feito. Então, primeiro eu vou escrever aqui os dados provenientes desse enunciado. Confira, por favor. Muito bem, então aqui eu tenho inicialmente a temperatura de 35 graus Celsius, que transformado em Kelvin do 308, eu estou chamando de T2, por um motivo simples, é que eu quero calcular a constante da velocidade nessa temperatura, que é a minha incógnita, por isso estou chamando de K2, a temperatura T2 de 35 graus. E a temperatura T1 de 37 graus Celsius, equivale a 310 Kelvin. Foi dado também a energia de ativação, 108 kJ por mol. Constante universal dos gases fornecido no exercício, sempre é dado esse valor, tabelado, né, 8,3145 Joule por mol vezes Kelvin. E tem fornecido também a constante da velocidade na temperatura de 37 graus Celsius. Como são temperaturas diferentes, então vamos utilizar a equação de Arrhenius para esse caso, a equação que foi devidamente elaborada há poucos instantes atrás, que é dado assim da seguinte maneira: Ln de K2 dividido por K1, isso vai ser igual a energia de ativação dividido pela constante universal dos gases, isso por sua vez será multiplicado pela diferença do recíproco da temperatura, 1 sobre a temperatura T1 menos 1 sobre a temperatura T2, sempre temperatura absoluta, não se esqueçam, por favor. Muito bem, agora que eu tenho aqui disponível a equação de Arrhenius, que foi devidamente mostrado para vocês dentro de alguns instantes atrás, agora eu vou fazer a substituição dos dados aqui disponíveis e, em função dos dados disponíveis, usando a calculadora científica, vamos calcular o que ele pede. Então vamos lá, então, fazendo o cálculo aqui, nós teremos Ln da constante da velocidade K2, que é a incógnita, dividido pelo K1, que daqui a pouco eu vou substituir o K1, eu vou deixar essa razão aqui dessa maneira por enquanto. A energia de ativação, essa por sua vez ela é fornecida, vou colocar as unidades aqui, que é 108 kJ por mol, ou mol
elevado a menos 1, se vocês quiserem, também pode ser feito dessa maneira. A constante dos gases também é fornecida, 8,3145 Joule, que multiplica mol elevado a menos 1 e Kelvin elevado a menos 1. Isso daqui será multiplicado pelo recíproco das temperaturas, que será 1 dividido por T1, que é 310 Kelvin, menos 1 dividido pelo T2 em Kelvin, que é 308. Muito bem. E com isso, esse cálculo aqui, ao ser realizado, nós teremos o seguinte aqui, ó, o ln de K2 dividido por K1. O K1 eu já tenho, eu já vou colocar o valor correspondente dele aqui, tá bom? Só um instantinho. E ao realizar o cálculo usando a calculadora científica, o resultado desse termo aqui será exatamente igual a menos 0,27. O termo kJ por mol eu cancelo numerador com denominador. Esse Kelvin a menos 1 vai por numerador, cancela com esse Kelvin aqui, tá? E todas essas unidades acabam se cancelando. E agora, como que eu faço para eliminar esse ln daqui? Bom, para eliminar esse ln, eu vou aplicar aquele conceito da função logarítmica, que é o seguinte: o ln de um número genérico igual a x é o mesmo que logaritmo na base e de x, certo? Ou se não, vocês podem fazer o seguinte: vocês podem utilizar o outro conceito, que é o logaritmo de um número x na base a é igual a um resultado, digamos, y. Pela definição, nós teremos isso daqui definido como a base a elevado a y, isso é igual a x. Como eu faço então para eu eliminar esse ln do primeiro membro? Eu faço o seguinte: coloco o número de Euler no segundo membro. Aí nós ficaremos assim: K2 dividido por K1 é igual a E elevado a menos 0,27, certo? Bom, agora esse K1 eu posso substituir com a unidade, mas você fala, pô, mas o valor do K1 vale 1? Sim, o valor do K1 vale 1, mas eu vou colocar mesmo assim para originar a unidade da resposta pretendida. A unidade aqui da constante é mililitro vezes mol elevado a menos 1 vezes segundo elevado a menos 1 multiplicado por esse termo aqui, que é o número de Euler elevado a menos 0,27, realizando esse cálculo, evidentemente, com a utilização da calculadora científica. Esse resultado será igual a 0,76 e o resultado da unidade é mililitros vezes mol elevado a menos 1 vezes segundo elevado a menos 1, e essa constante foi obtida a temperatura de 35 graus Celsius. Olha só que interessante, esse exercício mostra para vocês o seguinte: a dependência da constante da velocidade com a temperatura, não é? E ele mostra exatamente que quando a temperatura era de 37 graus Celsius, nós tínhamos o valor igual a 1 mililitro por mol vezes segundos, e quando a temperatura é de 35 graus, esse valor é menor. Aquilo que acabamos de mencionar aqui na interpretação desse gráfico, né? Se você aumenta a temperatura, aumenta o valor da constante da velocidade, e se diminuir o valor da constante da velocidade, vai diminuir a temperatura. Eu vou até tomar a liberdade de colocar dois gráficos referentes a esse resultado obtido desse exercício que eu quero compartilhar com vocês. Confira, por favor.
Bom, senhores e senhoritas, eu tive a oportunidade de colocar aqui os gráficos referentes a essas duas equações que foram substituídas. A primeira equação, quando eu peguei a equação de Arrhenius e substituí T1, T2, após a substituição tivemos esse resultado e que, se resolvido, acabou originando essa equação exponencial e elevado a menos 0,27, que corresponde a essa curva aqui inferior, que trata-se de uma exponencial. E notem que nessa exponencial ela é uma exponencial crescente, porque esse e elevado a menos 0,27 corresponde a 1 sobre e elevado a 0,27, por isso ela é crescente. E aqui mostra para vocês as duas temperaturas, ó, a de 308 Kelvin com a correspondente constante da velocidade 0,76 e com o aumento da temperatura, que passou para 310 Kelvin, houve também o aumento correspondente à constante da velocidade de forma exponencial. E essa equação aqui, inicialmente, quando eu substituí os dados, o gráfico correspondente do gráfico é uma função polinomial do primeiro grau, que também mostra para vocês as duas temperaturas, e que essas temperaturas, cujo coeficiente angular dessa reta vai originar a energia de ativação, a energia de ativação que aqui está fornecida. Mas só para vocês compararem os dois gráficos e verificarem que com o aumento da temperatura aumenta a constante da velocidade. E diminuindo a temperatura também há uma diminuição da constante da velocidade, mostrando na equação de Arrhenius a dependência da constante da velocidade com a temperatura, certo? Pronto. Agora eu vou fazer vários exercícios aplicando a fórmula da equação de Arrhenius nos exercícios do ITA e também dos exercícios do IME. Vamos começar então com esse exercício de 2024, que caiu recentemente na prova do ITA da segunda fase, que fala o seguinte, vamos lá. Ele diz: os dados da tabela abaixo foram obtidos em um estudo de determinação dos parâmetros cinéticos de uma reação hipotética e irreversível do tipo A mais B dando C mais D. 4 experimentos, modificando as concentrações de A e de B, na temperatura constante dos experimentos de 1 a 3 e modificando a temperatura no experimento 4 e com as respectivas os valores da velocidade em cada um dos experimentos. Não havendo mudança no mecanismo no intervalo de tempo considerado, determine os seguintes valores numéricos. Letra A. Determine a ordem da reação em relação ao reagente A. O reagente A. E no item B, calcule a ordem da reação em relação ao reagente B. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos comparar aqui o experimento 1 e 2, onde eu percebo exatamente o seguinte: a concentração do A sendo constante, mudando a concentração de B e o resultado obtido na velocidade da reação. Então, primeiramente, eu vou dividir V1 por V2, dividindo V1 por V2 inicialmente. E depois eu vou pegar a concentração de B constante, da segunda para a terceira, e modificando a concentração de A e alterando a velocidade. Depois eu comparo o experimento 3 e o experimento de número 2 e determina a outra ordem restante. Então vamos primeiramente escrever que a velocidade da primeira reação ela é diretamente proporcional à concentração do reagente A elevado à ordem x, que eu quero saber. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever já genericamente essa equação e já vou substituir aqui para eu ganhar um tempo. A velocidade da reação ela é diretamente proporcional à concentração molar do reagente A elevado à ordem x e multiplicado pela
concentração de B elevado à ordem y. Eu quero achar o x e achar o y. Então, agora eu vou substituir. Qual é o valor da constante da velocidade? Bom, a constante da velocidade eu não tenho esse valor. Eu vou chamar esse, por sua vez, de k. Qual é o valor referente à concentração de A no primeiro experimento? 0,5. Então, vou colocar aqui 0,5 elevado à ordem x. Qual que é a concentração de B no primeiro experimento? Também 0,5. Então, vamos colocar 0,5 elevado à ordem y. Agora eu vou colocar aqui embaixo os dados referentes ao segundo experimento, tá? Muda a concentração, mas como a temperatura é a mesma, consequentemente não vai mudar a constante da velocidade, que continua sendo k. No segundo experimento, a concentração do A é meio também, 0,5 elevado a x, e a concentração de B é igual a 0,25 elevado a y. Isso vai ser igual ao V1 dividido pelo V2, que eu já vou colocar aqui do lado, que o V1 é igual a 1,25 vezes 10 a menos 2, enquanto o V2 é 6,25 vezes 10 elevado a menos 3. Ou eu posso escrever simplesmente 0,625 vezes 10 elevado, aqui vai diminuir e aumenta uma unidade no expoente, fica menos 2. Bom, tudo bem. Aqui a constante da velocidade é a mesma, né? A temperatura não mudou, então eu posso cancelar. Assim como eu posso cancelar também esse meio elevado a x, do denominador com o denominador, isso vale 1. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 a menos 2 também vale 1. E agora vamos resolver esse cálculo resultante aqui, que é meio dividido por 0,25. Isso daqui é elevado a y. Isso vai ser igual a 1,25 dividido por 0,625. Muito bem. Agora, resolvendo aqui essa função exponencial, nós teremos que o meio dividido por 0,25, isso é exatamente igual a 2, né? Então aqui vai ficar 2 elevado a y igual a 1,25 dividido por 0,625. Isso vale quanto? Vamos calcular aqui. Muito bem. Então, meio dividido por 0,25 dá 2. 1,25 dividido por 0,625 dá 2. A função exponencial, né? Então, as bases são iguais. Sendo assim, eu posso cancelar as bases e, consequentemente, eu posso igualar os expoentes. E aí nós ficamos com y igual a 1. O que significa y igual a 1? Isso quer dizer que a reação ela é de primeira ordem em relação ao reagente B. Então, esse y aqui vale 1. Primeira ordem em relação ao reagente B. Agora, com um raciocínio similar, vamos calcular a ordem em relação ao reagente A, que é o valor aqui do expoente que eu chamei de x. Para isso, eu igualei aqui a equação 3 e a 2. Então eu vou dividir V3 sobre V2. Na reação 3, diretamente proporcional à concentração de A, que é 1 elevado a x, e a concentração de B, que é 0,25 elevado a y, dividido por V2. Na reação 2, a concentração de A vale meio, meio elevado a x, e a de B vale 0,25 elevado a y. Aqui, como a temperatura é a mesma, então as constantes da velocidade não mudam, os valores são os mesmos, por isso eu já cancelei. E aqui esse 0,25 elevado a y dividido por 0,25 elevado a y dá 1,
E aí eu já substituo aqui do lado direito os valores correspondentes das velocidades. O V3 vale 2,5 vezes 10 a menos 2 e o V2 é 6,25 vezes 10 a menos 3 ou 0,625 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 com 10 a menos 2 dá 1. E aí 1 dividido por meio elevado a x igual a 2,5 dividido por 0,625 que dá 4. Melhorando isso daqui, 1 dividido por meio vai dar 2 elevado a x. Aqui é só 4, não tem esse expoente aqui, né? Isso daqui eu coloquei de Electri. Então ficou assim, 2 elevado a x igual a 4, mas o 4, por sua vez, eu posso escrever 2 elevado a 2. Agora a função exponencial, né? As bases são iguais, então eu posso cancelar as bases e assim igualar os expoentes e obtemos que o x vale 2. Sim, agora o que significa esse x valer 2? O x vale 2 é a ordem da reação com relação ao reagente A. Então no item A a pergunta é: qual é a ordem da reação em relação ao reagente A? Então você pode escrever segunda ordem em relação ao reagente A. Como essa questão ela é discursiva, o cálculo realizado para dar essa resposta encontra-se aqui do lado direito, tá certo? E qual é a ordem da reação em relação ao reagente B? Resposta: essa reação ela é de primeira ordem. Bom, agora que você já tem as ordens, como fica o item C? O item C fica a velocidade da reação global, ela é diretamente proporcional à concentração do reagente A elevado à ordem 2 vezes a concentração do reagente B elevado à ordem 1. Certo? Muito bem. Agora, no item D de dado, ele pede para você calcular a constante da velocidade da reação a 400 Kelvin. Na letra E, a constante da velocidade da reação a 500 Kelvin. Certo? Vamos fazer os cálculos aqui do lado direito. Então, no item D de dado, ele pede calcule a velocidade da reação, na verdade, a constante da velocidade da reação a 400 Kelvin. A velocidade é proporcional ao reagente A elevado à ordem 2 e ao reagente B elevado à ordem 1. Eu escolho qualquer um desses experimentos onde a temperatura é de 400 Kelvin, primeiro, segundo ou terceiro, e vou substituir os valores das concentrações da velocidade e aí eu calculo a constante da velocidade. Então eu vou escrever a 400 Kelvin. Nós teremos então, primeiramente, vamos escolher o experimento de número 1 e substituir os dados. A velocidade do experimento de número 1 é 1,25 vezes 10 elevado a menos 2. Isso é igual à constante da velocidade, que é o que eu quero calcular, multiplicado pela concentração do A, que é meio, 0,5 elevado ao expoente 2, é segunda ordem, né, em relação ao reagente A. E o reagente B também vale meio, só que esse, por sua vez, é elevado a 1, já que a reação é de primeira ordem em relação ao reagente B. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou calcular o valor dessa constante e já coloco o valor aqui para nós ganharmos tempo, né? Já que nós temos muitas questões ainda para resolver. Confira. Muito bem, então a 400 Kelvin, dividindo aqui a velocidade da reação, que é 1,25 vezes 10 a menos 2 para o experimento 1, e meio elevado à terceira potência, isso dá 0,125. E essa razão faz com que o resultado da constante da velocidade a 400 Kelvin é igual a 0,1. Aí cancelando as unidades, né? Já que a unidade da velocidade é mol por litro do denominador, e aqui no denominador é mol por litro elevado à terceira potência. Eu vou cancelar esse mol por litro do numerador com um mol por litro aqui do denominador, e ainda resta
o expoente 2. Mas como o mol por litro está no denominador, esse minuto ele continua aqui, ele não vai modificar, né? Só que ele passa aqui para baixo, então por isso fica litro ao quadrado por mol a menos 2 e minuto a menos 1. Aí já aproveitando a ocasião para nós ganharmos tempo, estou calculando no item E a constante da velocidade 500 Kelvin. E os dados referentes estão aqui, ó. A velocidade a 500 Kelvin é 1,25 vezes 10 a menos 1. E a concentração do reagente A vale meio, a do reagente B também vale meio. Então, um cálculo muito similar ao exercício no item D de dado, né? Só vai modificar aqui que a velocidade ficou 10 vezes maior, né? E com isso, o resultado 1,25 vezes 10 a menos 1 dividido por meio elevado à terceira potência, que é 0,125, isso faz com que nós tenhamos o valor da constante da velocidade de 500 Kelvin, que é 10 litros elevado a 2 e mol elevado a menos 2 e minuto elevado a menos 1. Ou seja, quando a temperatura ela aumentou de 400 para 500 Kelvin e ficou 10 vezes maior, a constante da velocidade, dependente da temperatura, também ficou 10 vezes maior. Certo, muito bem. Isso mostra exatamente o raciocínio apresentado na explicação anterior, da dependência da constante da velocidade com a temperatura. Agora no item E, o item F, pede para você calcular a energia de ativação da reação. Senhores e senhoritas, e aqui nós vamos fazer o cálculo dessa energia de ativação utilizando a equação de Arrhenius para temperaturas diferentes, né? 500 e 400 Kelvin. E a equação de Arrhenius que nós demonstramos é a seguinte: o logaritmo natural da constante da velocidade a uma temperatura T2, que eu vou chamar essa constante nesse instante de K2, dividido por K1 na temperatura T1. Isso vai ser igual a energia de ativação que eu quero calcular, dividido pela constante dos gases, o R. E esse R é fornecido no dia da prova, viu, pessoal? Então, não se preocupem com relação a isso. E isso, por sua vez, vai ser multiplicado pela diferença dos recíprocos da temperatura, que é 1 sobre a temperatura T1, 400 Kelvin, menos 1 sobre a temperatura T2, que é de 500 Kelvin. Só lembrando, mais uma vez, repetindo, que a constante universal dos gases fornecido é igual a 8,3145, cuja unidade é Joule por mol vezes Kelvin, a temperatura absoluta sendo em Kelvin. Pronto, aqui está. Essa é a equação de Arrhenius que vai permitir eu calcular a energia de ativação. Então, para ganharmos tempo, eu já vou substituir os dados nessa equação a fim de calcularmos a energia de ativação. Confira, por favor. Muito bem. Só um lembrete, gostaria de mencionar o fato que no caso anterior, no cálculo da constante da velocidade a 500 Kelvin, 1,25 vezes 10 a menos 1 é 0,125. Dividido por 0,125, isso é 1,0, tá? Só fazendo a devida correção. Eu disse que a constante da velocidade ficou 10 vezes maior, de 0,1 para 1,0 e não 10, tá certo? Fazendo aqui a devida alteração. Muito bem, aqui então, como eu havia dito, dividindo o ln de K2 sobre K1, o K2 é 1, o K1 é 0,1, e a energia de ativação, só como ele pediu aqui no item F, que essa energia de ativação seja expresso em quilocalorias por mol, eu coloquei aqui o valor da constante dos gases em Joule, e já coloquei o valor correspondente aqui em caloria, que é 1,98. Isso é fornecido na prova, tá? Essa constante. Então eu substituí aqui o R 1,98, 1 sobre T1, 1 sobre 400, menos 1 sobre T2, menos 1 sobre 500. O ln de 10 é 2,3, e assim, eu realizando esse cálculo aqui dessa operação, encontramos que a energia de ativação é igual a 9.108 calorias por mol. Ou, se preferir,
você poderá escrever também assim, 9,1 aproximadamente, né? Aí eu coloco quilocalorias por mol. Muito bem. Esse exercício do item F, perdão, ele está utilizando exatamente a equação de Arrhenius a fim de realizar o cálculo da energia de ativação, que foi o propósito principal dessa aula, utilizar a equação de Arrhenius em exercícios do ITA e também do IME. Vamos lá, vamos resolver mais um exercício. Essa videoaula ela vai ficar estendida, ela vai ficar longa, razão pela qual eu vou fazer vários exercícios a fim de aplicar a equação de Arrhenius, já que é o assunto mais recorrente desses vestibulares, tá bom? Confira o próximo exercício, por favor. Aqui está o próximo exercício que fornece a equação de Arrhenius, como eu havia dito no início dessa apresentação. E ele fala que o seguinte: essa equação de Arrhenius mostra a relação da dependência da constante da velocidade de uma reação química em função da temperatura em Kelvin, a constante universal dos gases e o fator pré-exponencial A e a energia de ativação. A curva abaixo mostra a variação da constante da velocidade em função da temperatura, do inverso da temperatura absoluta, que nós chamamos de recíproco da temperatura, para uma dada reação química que obedece à equação acima. A partir da análise desse gráfico, assinale a opção que apresenta o valor da razão energia de ativação sobre a constante universal dos gases. Muito bem, senhores e senhoritas. Então, o que ele está pedindo para fazermos é exatamente o cálculo da constante do coeficiente angular dessa reta. Por isso eu estou ampliando aqui esse gráfico a fim de que fique mais fácil de observarmos os valores correspondentes, né? Muito bem, então vamos lá, vamos escolher aqui esses valores. Digamos, vamos pegar aqui esse ln de K igual a 1, esse valor do ln do K igual a 1. Deixa eu melhorar isso daqui. E o ln vamos pegar aqui no valor correspondente de outro valor. Deixa eu apagar, fazer de novo isso daqui. Confira, por favor. Pronto, assim fica melhor, né? Aqui eu marquei no recíproco da temperatura no valor igual a 2. O valor correspondente do ln de K, digamos que seja aproximadamente em torno de 1,2, aproximadamente, né? Valor aproximado. Esse daqui é o nosso ponto no instante final t 1 sobre t igual a 2 e no instante inicial 1 sobre t igual a meio. Nós teremos o valor do ln de K em torno de, digamos, de 4, entre 4 e 4,5, vamos colocar 4,2 ou 4,3 aproximadamente, como queiram. Agora o que nos interessa, senhoras e senhoritas, é isso daqui, ó. Calcular o ângulo alfa. O ângulo alfa será dado através da tangente desse ângulo, expresso da seguinte maneira: o cateto oposto, ΔY, sobre o cateto adjacente, ΔX. O meu cateto oposto, na verdade, é a variação do ln da constante da velocidade, e o ΔX vai ser a diferença do recíproco da temperatura. Então, no recíproco da temperatura, nós teremos 2 menos meio, correspondente dos valores aqui na ordenada, nós teremos então 1,2 menos 4,2, aproximadamente, né, senhores e senhoritas? Aproximadamente. Isso aqui faz com que o valor seja negativo? Sim, exatamente, porque a declividade da curva, ela indica que trata-se de uma função polinomial do primeiro grau e o valor do coeficiente angular, esse por sua vez ele é negativo, lembre-se disso, né? É menos na fórmula, menos energia de ativação sobre o R. Então fica 1,2 menos 4,2 é menos 3 e 2 vezes meio dá 1,5.
Então, essa tangente do ângulo alfa deu menos 2. Esse menos 2 aqui, na verdade, chama-se de coeficiente angular da reta. Só recapitulando mais uma vez que a equação polinomial do primeiro grau é do tipo y igual a x mais b. E nesse modelo da equação polinomial do primeiro grau, nós temos proveniente da equação de Arrhenius, Ln da constante, igual a menos a energia de ativação dividido pela constante universal dos gases, que é o A, a constante, o coeficiente angular da reta, que por sua vez multiplica o recíproco da temperatura, que esse por sua vez corresponde ao eixo x, e o B é o coeficiente linear, que é o Ln do A. O A é o fator pré-exponencial de Arrhenius. Bom, mas nesse caso especificamente, se o A é igual a 2, é exatamente isso que ele pediu que eu calculasse. Observe a pergunta. Assinale a opção que apresenta o valor da razão energia de ativação sobre o R. E essa razão energia de ativação sobre R, que é o valor do coeficiente angular, que esse por sua vez é aproximadamente igual a 2. Resposta dessa questão do ITA, alternativa letra C. Certo? Tranquilo? Muito bem, vamos fazer mais um exercício na sequência. Próximo exercício do IME da prova de 2013, segunda fase da prova também, diz o seguinte: a reação abaixo, genérica, segue a mesma cinética do decaimento radioativo. Opa, essa informação é importante. Nós já estudamos isso na cinética avançada da velocidade integrada, e naquela ocasião foi dito que todo decaimento radioativo segue uma cinética de primeira ordem, a primeira providência. Quando se tratar de decaimento radioativo, automaticamente nós temos cinética de primeira ordem. Isso é automático, não podem se esquecer desse detalhe, isso é importante. Continuando, aí ele diz que para se acompanhar analiticamente o desenvolvimento desta reação na temperatura T1, obtém-se o gráfico 1, o qual estabelece uma relação entre a concentração molar da substância A no meio reacional em função do tempo. Sim, exatamente. Isso daqui mostra aquela equação proveniente do decaimento radioativo de primeira ordem, que trata-se de uma função exponencial. E por se tratar de ser uma equação de primeira ordem, como ali foi mencionado, nós já deveremos lembrar a todos vocês do chamado tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Sim, exatamente. O que é o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração? A resposta é o tempo na qual a concentração do elemento radioativo, que aqui no início é 0,020, ele cai à sua metade, e a metade de 0,020 é 0,010. E qual é o tempo na qual ocorrerá essa redução? Aqui está a resposta. A redução da concentração pela metade desse elemento radioativo se dá nesse tempo de 400 segundos. Que esse intervalo aqui, vamos marcar aqui, vou achurar aqui para vocês. Muito feio, né? Deixa eu melhorar isso daqui. Assim fica melhor, né? É melhor de visualizarmos que o tempo de meia-vida, recapitulando, é o tempo na qual a concentração inicial ela cai pela metade. E aqui no gráfico mostra que a concentração inicial de 0,020 cai à metade, ou seja, 0,010 em 400 segundos, e esse é o tempo de meia-vida. E esse tempo de meia-vida, só para lembrá-los, como trata-se de uma cinética de primeira ordem, esse tempo de meia-vida é calculado da seguinte forma: através do logaritmo natural
2, que é um valor tabelado, dividido pela constante da velocidade, certo? Vamos deixar essa informação aqui, que no devido momento vamos fazer uso da mesma. Aí, do lado direito, o que nós temos aqui? Do lado direito nós temos aquele gráfico proveniente da equação de Arrhenius, o ln de K em função do recíproco da temperatura, que é uma reta, e que essa reta, por sua vez, vai originar o coeficiente angular da função polinomial, que é menos energia de ativação sobre o R. Esse gráfico vai nos mostrar esta informação. Muito bem, continuando aqui, vamos ver onde ele quer chegar, né? Ao se conduzir essa mesma reação em diversas temperaturas, obtém-se diferentes valores para a constante da velocidade da reação, conforme os dados dessa tabela. Assim como nós já fizemos nessa aula uns 2 exercícios parecidos, né? Nós tínhamos a tabela em temperatura em Celsius, a constante da velocidade, só que os exercícios iniciais eram bem trabalhosos, porque eu passei temperatura de Celsius para Kelvin, calculei o recíproco da temperatura, calculei o ln da constante e fiz o gráfico. E o gráfico deu esse comportamento. Aqui o gráfico já está pronto, né? Pronto para uso. Muito bom. Agora ele fala para vocês, finalmente, com um tratamento matemático dos dados dessa tabela, pode-se construir o gráfico 2, no qual fornece a relação entre a constante de velocidade e a temperatura. Com base nas informações fornecidas, considere que o log de 2, o ln de 2 é 0,69, que é a constante universal dos gases, é 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. Determine no item A temperatura T1, e no item B, com auxílio desse gráfico de número 2, vamos calcular a energia de ativação. Muito bem, senhores e senhoritas, como que eu faço agora o cálculo da temperatura? Bom, o cálculo da temperatura será através dessa tabela. Eu vou verificar qual a temperatura corresponde à constante da velocidade que se trata os dados. Então, no primeiro passo aqui, para resolvermos essa questão, no item A, primeiro será realizar o cálculo da constante da velocidade, utilizando, evidentemente, o tempo de meia-vida proveniente do primeiro gráfico. Eu vou escrever isso daqui, olha como que vai ficar, pessoal. Muito bem, então eu isolei aqui a constante da velocidade nessa equação, trocando de posição com o tempo de meia-vida, e calculando, ficamos assim com o ln de 2, que é fornecido 0,69, tempo de meia-vida, que foi obtido no primeiro gráfico, que é 400 segundos, e o valor da constante da velocidade é 1,725 vezes 10 a menos 3. E a temperatura na qual essa constante apresenta esse valor, 1,7 vezes 10 a menos 3, aqui está a resposta do item A, é 55 graus Celsius, certo? Muito bem. Agora vamos para o item B de bola. O item B de bola, ele pede para você calcular a energia de ativação em quilojoules por mol. Nós já fizemos isso já praticamente em toda essa aula, que já está se estendendo, e a energia de ativação, na verdade, será proveniente do coeficiente angular do gráfico de número 2, que aqui se encontra, certo? Como nós já fizemos isso em outras ocasiões, acredito que já fica mais fácil a visualização de todos vocês, né? Vamos pegar aqui como é uma reta, e o valor dessa constante é o mesmo em qualquer intervalo. Então eu sugiro que vocês escolham um intervalo que vocês se sintam mais confortáveis. Por exemplo, eu posso escolher esse intervalo aqui com esse valor do recíproco da temperatura de 0,0031, com o valor correspondente aqui do ln de K nesse ponto. Posso pegar esse outro valor aqui, por exemplo, 0,0029 e o recíproco correspondente o valor do ln de K. E aí, depois que eu escolho esses valores, o que eu faço?
Eu vou fazer exatamente o que o exercício pede, que eu calcule inicialmente a tangente do ângulo alfa. Novamente, a tangente do ângulo alfa será expresso através do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o ΔY, que é a variação do ln de K, e o cateto adjacente é a variação, o ΔX, que é a variação do recíproco da temperatura. Aí você pode escolher o ponto que vocês quiserem. Eu vou escolher esse intervalo e vou substituir. Confira, por favor, a resolução. Eu estou fazendo essa pausa e colocando a resolução a fim de ganharmos tempo de resolver, pelo menos mostrar o raciocínio para resolver essas questões para vocês, tá certo? Veja como que fica. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, então fazendo aqui a interpretação do gráfico de número 2 com relação aos pontos que eu peguei, nesses valores aqui delimitados, o 0,031 e o valor aqui correspondente é aproximadamente 7,6, e para o recíproco 0,029 o valor correspondente é aproximadamente 5,6, negativo, né? Eu substituí, realizei o cálculo e assim eu calculei o coeficiente angular. E esse coeficiente angular é igual a menos a energia de ativação sobre a constante universal dos gases, e essa, por sua vez, isolando aqui a energia de ativação, essa é negativa, né? Então eu pego e multiplico o coeficiente angular pela constante dos gases. Como esse valor aqui é negativo e a energia de ativação também é negativa, divido o primeiro e o segundo membro por menos 1 e multiplico aqui o valor encontrado do coeficiente angular pelo valor fornecido da constante e encontro assim a energia de ativação. Notem, esses exercícios são relativamente trabalhosos, né? E nós já fizemos vários outros exercícios nessa aula utilizando essa linha de raciocínio, e eu espero com isso que vocês tenham obtido um melhor entendimento desse assunto, não é verdade? Muito bem, eu vou escolher mais um outro exercício para resolver aplicando a equação de Arrhenius. Confira, por favor, o próximo. A velocidade de uma reação em função da temperatura, conforme a lei de Arrhenius aqui está fornecida. E antes de continuarmos, só para lembrá-los que a devida manipulação dessa equação de Arrhenius faz com que nós tenhamos o ln de K2 sobre K1, isso levando-se em consideração temperaturas diferentes, né? Isso é igual, por sua vez, a menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases, multiplicado pela diferença do recíproco da temperatura, que nesse caso será 1 dividido por T2 menos 1 dividido por T1. Ou, se vocês preferirem, pode colocar aqui à esquerda da energia de ativação positivo, e aí fica 1 T1 menos 1 T2. Como queira, isso aí não vai interferir. Bom, em que A é o fator de frequência, a constante de Arrhenius, energia de ativação é o EA. No estudo cinético, observou-se que a velocidade de uma determinada reação aumentou 1000 vezes, quando a temperatura do meio reacional passou de 400 para 500 Kelvin, permanecendo constante todos os demais parâmetros iniciais. Sendo assim, assinale a opção que apresenta o valor da energia de ativação dessa reação, que nessas condições ele fala que o parâmetro de Arrhenius e a energia de ativação não vão depender da temperatura nessas condições. Muito bem, como nós temos aqui duas temperaturas diferentes, então nada mais óbvio do que substituir os dados disponíveis nessa equação. E para ganhar tempo eu já vou fazer essa substituição e o comentário posterior. Confira. Muito bem, senhores e senhoritas, então eu peguei aqui na equação de Arrhenius, aplicável para temperaturas diferentes, substituindo aqui os valores disponíveis, ln de K2 sobre K1, igual a menos a energia de ativação que eu quero calcular, dividido pela constante em quilocalorias, isso é fornecido na prova, 1,98 calorias por mol vezes Kelvin,
que multiplica 1 sobre T2, que é 500 Kelvin, e 1 sobre T1, que é 400 Kelvin. Aqui temos um detalhe matemático interessante que facilita muito a resolução nesse caso. Sabemos que o K2 sobre K1 é igual a 1000, né? A reação aumenta 1000 vezes. Consequentemente, o ln de 1000 pode ser escrito através de um dado que é fornecido na prova do ITA, que é o seguinte: ln de x é igual a 2,3 que multiplica o log de x. Então ele mudou aqui a base do ln, que é e, para o log, que é a base 10, fazendo essa devida transformação. Isso aqui às vezes é muito útil para nós resolvermos um exercício, já que nós não temos disponível nessa prova a calculadora científica para fazer o uso da mesma. É o que foi feito aqui. Observe o ln de 1000. Eu escrevi com essa dica que o ITA fornece aí nos dados preliminares da prova, que é igual a 2,3 vezes log de 10 à terceira. Esse expoente 3, por sua vez, ele vai multiplicar o 2,3 e o log de 10 na base 10 vale 1. Então eu terei 2,3 vezes 3 multiplicado pelo valor do R, o cálculo correspondente a esses parênteses, enfim, o raciocínio apresentado é esse, que permite com que a energia de ativação seja igual a 27,3 kcal por mol, e assim essa questão apresenta como alternativa a letra C, um exercício recente, né, que aplica o que nós acabamos de mencionar. Muito bem. Agora nós temos o último exercício dessa série, que é esse exercício aqui do ITA da prova de 2024, que eu gostaria que nós fizéssemos para finalizar essa aula. Confira. Considere a reação química hipotética 2x mais y em equilíbrio com 3z. A velocidade dessa reação ela é igual à constante da velocidade multiplicado pelas concentrações da espécie x elevado ao quadrado e da espécie y. Ou seja, então vamos traduzir isso daqui. Eu vou chamar a equação direta, essa da esquerda para a direita, com a velocidade que eu vou chamar de V1, e consequentemente ela possui uma constante da velocidade que eu vou chamar de K1, enquanto a reação inversa, essa da direita para a esquerda, eu vou chamar a velocidade da reação inversa de V2, e que por sua vez tem uma constante da velocidade que eu vou chamar de K2. K1 é diferente de K2, são constantes diferentes porque são reações diferentes. Porém, como trata-se de um equilíbrio químico, as velocidades são iguais. E outro detalhe, a constante da velocidade que obedece à equação de Arrhenius, que nós já trabalhamos com bastante frequência durante essa aula, em que a energia de ativação novamente representa o fator de frequência, sabendo que a energia de ativação ela é fornecida igual a 24,94 kJ por mol. E um detalhe, né? Essa energia de ativação encontra-se na temperatura de 300 Kelvin. Concentrações iniciais, outro dado importante para resolver essa questão, as concentrações iniciais do reagente X e Y são iguais a 0,2 mols por litro, e o Z no início não tinha nada, é zero, e ele pede com esses dados para calcular no item A constante da velocidade da reação inversa, que aqui eu chamei de K2, considerando que o equilíbrio foi atingido no momento em que a concentração do reagente Z vale 0,15 mols por litro. E no item B, ele pede para calcular a velocidade da reação, considerando o fator de frequência, o A, né, aquela constante de Arrhenius, fornecido igual a esse valor que aqui se encontra. Muito bem. Então ele está pedindo que eu calcule no item A constante da velocidade da reação inversa. Acontece o seguinte, que
Quando o equilíbrio químico ele é atingido, no momento que o equilíbrio se estabelece, nós temos V1 igual a V2. Então eu vou escrever aqui o raciocínio para vocês, aqui do lado direito. Vai ficar assim: no equilíbrio, é o momento em que as concentrações dos reagentes e dos produtos elas ficam constantes, e no momento que as concentrações ficam constantes, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, onde a velocidade da reação direta é expressa assim: K1, que é a constante da velocidade da reação direta, multiplicado pela concentração do reagente X elevado à ordem 2, e multiplicado pelo reagente Y elevado à ordem 1, isso é igual ao V2. O V2, por sua vez, é diretamente proporcional à concentração do reagente, agora levando em consideração a reação da direita para a esquerda, e o reagente aqui é o Z, e o Z será elevado à ordem 3. Bom, agora nessa igualdade eu vou deixar constante em um membro e vou deixar a concentração do outro membro. Então fica K1 dividido por K2. Isso vai ser igual a... Aqui eu vou ficar como está, né? Concentração do Z elevado à ordem 3, dividido aqui pelas concentrações que estão do lado esquerdo no primeiro membro, que é o X elevado a 2 e o Y elevado a 1. Assim, um detalhe muito importante, senhores e senhoritas, é que essa razão K1 sobre o K2, ele vai me fornecer a chamada constante do equilíbrio químico em termos das concentrações molares, que nós chamamos de Kc. E essa constante do equilíbrio em termos das concentrações molares é calculada através dessa razão, dividindo a constante da velocidade da reação direta pela constante da velocidade da reação inversa. E no item A, ele pede para eu calcular a constante da velocidade da reação inversa, que é o meu K2. Mas para calcular o K2, eu tenho que ter K1, ou a constante em termos das concentrações, que é o Kc. Bom, então vamos fazer o seguinte: para eu não ficar com duas incógnitas, vamos calcular a constante do equilíbrio, que é o famoso e conhecido como Kc. E depois eu volto aqui e calculo a constante do equilíbrio da reação inversa. Agora vamos fazer o seguinte: vamos montar aqui a famosa tabelinha do equilíbrio e colocar as concentrações a fim de determinar as mesmas no equilíbrio e calcular o Kc. Confira a montagem da tabelinha do equilíbrio. Aqui está a tabelinha do equilíbrio, onde eu tenho os dados disponíveis, que são as concentrações no início de X e Y, são ambos iguais a 0,2. Então aqui a tabelinha tem 3 linhas. Início, a concentração de X é 0,2 molar, a concentração molar do Y também é igual a 0,2 molar, mas no início ainda não tinha produto e esse por sua vez vale 0. Aí ele falou que aqui no item B, que quando o equilíbrio foi atingido, a concentração de Z é 0,15. Então, no equilíbrio, a concentração molar de Z é 0,15 molar. Esses são os dados disponíveis no enunciado. Agora vamos completar o restante da tabelinha. Como nós não tínhamos Z no início, 0, portanto aquilo que eu tenho de Z no equilíbrio é exatamente aquilo que formou 0,15. Agora, para formar 0,15 molar de Z, quanto teve que reagir de X e de Y? Bom, agora vai reagir exatamente a relação estequiométrica. O Z para o Y, a proporção é de 3 para 1, como 1 é a terça parte de Z, consequentemente, para formar 0,15 de Z, teve que reagir
a terça parte, 0,05 molar de X, 3 para 1, é a terça parte. Na relação estequiométrica de Y para X, que é de 1 para 2, como 2 é o dobro de 1, consequentemente teve que reagir o dobro de 0,05, que é 0,1 molar de X. Sendo assim, agora vamos calcular quanto eu tenho no equilíbrio da espécie X e da espécie Y. Do X eu tinha colocado 0,2, reagiu 0,1 e restou 0,2 menos 0,1, restou 0,1 molar no equilíbrio. Como eu tinha colocado 0,2 do Y para reagir e reagiu do 0,2 0,05, consequentemente sobrou no equilíbrio sem reagir 0,20 menos 0,05, que vai dar 0,015 molar. Pronto. Agora que eu tenho aqui disponível, ou melhor, perdão, 0,15. Agora que eu tenho aqui disponível nessa tabela os dados do equilíbrio, isso permite que eu calcule agora a constante do equilíbrio em termos das concentrações molares, que é o chamado de Kc. Esse, por sua vez, será calculado através dessas concentrações do equilíbrio, já que a constante do equilíbrio, a concentração do Z no equilíbrio é 0,15 elevado à terceira potência, dividido pela concentração da espécie X, que é 0,1, ou seja, 10 elevado a menos 1 elevado à segunda potência, multiplicado pela concentração do Y no equilíbrio, que é 0,15 elevado ao expoente 1. Esse 0,15 aqui do denominador eu posso cancelar com um 0,15 desse do numerador, e como são 13, ainda restam 2. Bom, 0,15 elevado ao expoente 2 dividido por 10 elevado a menos 2. Enfim, o resultado dessa constante do equilíbrio em termos das concentrações molares é igual a 2,25. Ora, muito bem. Então, nesta equação, Kc é igual a K1 dividido por K2. Para calcular o K2, que é a constante da reação inversa, eu já tenho disponível o Kc, mas ainda falta calcular o K1, que é a constante da velocidade da reação direta. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: como eu faço o cálculo da constante da velocidade da reação direta? Como eu faço o cálculo da constante da velocidade da reação direta? A resposta é através da equação de Arrhenius que foi fornecida no exercício. Sim, exatamente. Através da equação de Arrhenius, eu vou fazer o cálculo da constante da velocidade da reação inversa, da reação direta, perdão, que será igual a K1, vai ser igual a constante de Arrhenius, que é o chamado fator chamado de pré-exponencial. O fator exponencial, por sua vez, é dado dessa forma: E elevado a menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases R e a temperatura. A temperatura é 300 Kelvin. Muito bem, então agora vamos substituir aqui os dados nesta equação. E aqui ele fornece para vocês o valor da constante de Arrhenius. Então, substituindo aqui embaixo, nós ficaremos assim: constante da velocidade da reação direta igual constante de Arrhenius está aqui. Voltando aqui um pouquinho para mostrar para vocês, aqui está o valor da constante de Arrhenius, senhores e senhoritas. 25, que multiplica E elevado à 10ª potência. Então fica 25, que multiplica E elevado à 10ª potência.
E esse é o fator pré-exponencial, né? Agora vamos substituir aqui o restante. E elevado a menos... Vou fazer a parte aqui, esse cálculo, para mostrar para vocês. Energia de ativação sobre R vezes T. A energia de ativação é igual a 24,94 aproximadamente. 25 vezes 10 a terceira quilojoules, né? Dividido pela constante universal, que nesse caso, deixe-me ver aqui, é joule. Bom, então se a energia de ativação aqui é joule por mol, logo a constante universal dos gases que eu vou fazer uso é 8,3145. Isso é fornecido na prova do ITA, senhores e senhoritas. Tá? E a temperatura 300 em Kelvin. Realizando esse cálculo, nós vamos encontrar que o valor vale 10 também, aproximadamente, certo? Aproximadamente, mas um detalhe importante é que aqui é menos, né? Então aqui vai ficar menos 10. É aproximado, viu, senhores, senhoritas? E elevado a 10 vezes E elevado a menos 10, isso é E elevado a zero, que é 1. Portanto, achei, através da equação de Arrhenius, que a constante da velocidade da reação direta é 25. Opa, excelente! 25 é a constante da velocidade da reação direta. Eu já tenho disponível o Kc, que é a constante da velocidade a constante do equilíbrio em termos da velocidade. Agora é só eu substituir aqui. Veja, notem como é que vai ficar. Portanto, a constante da velocidade da reação inversa, K2, será obtido dividindo a constante da velocidade da reação direta, que é esse valor que eu acabei de calcular, dividido, por sua vez, pela constante do equilíbrio químico em termos das concentrações, que é o Kc, que eu calculei há poucos instantes atrás. Sendo assim, realizando esse cálculo, o meu K1 é igual a 25. E a constante do equilíbrio em termos das concentrações molares é igual a 2,25. E quanto que vale isso? Isso vale aproximadamente 11,1. É uma dízima periódica, né? Aí eu coloco a unidade da constante, que vai ser litros elevado ao quadrado sobre mol elevado ao quadrado vezes segundos. Segundos é a unidade do tempo, né? Bonita essa questão do ITA, né, pessoal? Para calcular a constante da velocidade da reação inversa, eu precisava calcular a constante da reação direta utilizando a equação de Arrhenius, e também usar a constante do equilíbrio em termos das concentrações molares, que é o Kc. Tivemos que fazer dois cálculos preliminares que permitissem a posteriori calcular a constante da reação inversa, que aí está a resolução do item A. E para finalizar essa aula e essa resolução, agora vamos para o item B. O que ele pede mesmo? Vejamos. Ele pede a velocidade da reação química. Mas como essa reação química ela vai se estabelecer num determinado instante em um equilíbrio químico, então vamos calcular no item B a velocidade do equilíbrio quando V1 é igual a V2. Eu vou escrever isso aqui, confira, para não estender muito enquanto eu estiver escrevendo. Cálculo da velocidade no equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e vamos usar a velocidade da reação direta, que é expresso assim: V1 igual a K1, que é a constante da velocidade ou de proporcionalidade, multiplicado pela concentração molar
do reagente X elevado à ordem 2 e multiplicado pela concentração molar do reagente Y elevado à ordem 1. E eu já tenho aqui os valores disponíveis, agora vai ficar fácil o cálculo da velocidade. Por exemplo, a constante da velocidade da reação direta foi aquilo que calculamos ali, ó. Ali está o cálculo realizado no item A. E essa constante da velocidade é igual a 11,1, aproximadamente 11,1, multiplicado pela concentração molar do reagente, que vai ser igual a 0,1, que é a concentração molar do reagente X, elevado à ordem 2, e do Y é 0,15. Eu vou refazer essa parte aqui um instantinho, por gentileza. Pronto, assim fica melhor, né? Aqui eu tenho o cálculo da velocidade do equilíbrio realizado tanto pela reação direta quanto da reação inversa, já que eu tenho as constantes da velocidade dos dois casos. Se for pela reação direta, a constante da velocidade está aqui, ó, é 25. A concentração molar do equilíbrio do X é 0,1 elevado a 2 e o Y é 0,15. Mas se você preferir calcular a velocidade da reação no equilíbrio na reação inversa, esse, por sua vez, é diretamente proporcional à concentração do Z elevado à ordem 3. E a constante do equilíbrio da reação inversa foi calculada ali há poucos instantes no item A, que é 11,1, multiplicado pela concentração da espécie Z no equilíbrio, que é 0,15 elevado a 3. Nos dois casos, o valor da velocidade do equilíbrio é igual a 0,0375 mol por litro vezes segundo. Bom, essa aula ficou muito longa, né, devido à resolução de muitos exercícios do item do IME. Eu agradeço a todos a sua atenção. Desde já fica as minhas desculpas pelo tempo exagerado da aula, mas com a finalidade de que vocês possam dominar esse assunto e, se aparecer nessas provas do item do IME, vocês consigam resolver as questões com êxito. Muito obrigado, até a próxima ocasião.